quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que quando Jesus estava na terra, ele ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de povoação em povoação, demonstrando amor, muitas vezes desafiando a estrutura religiosa, mas principalmente trazendo o reino de Deus para o sítio onde ele estava. Ele trazia isso de uma forma muito peculiar, porque ele começava a ver a necessidade e começou a suprir essa necessidade de diversas formas. Começou a ver que faltava vinho num casamento, transformou a água em vinho. Primeiro milagre que ele fez. Começou a ver essa aglomeração de pessoas, aquele ânimo. Uau, este homem consegue fazer isso? Transformar uma botija de água em vinho? Incrível! Depois ele começou a demonstrar o poder de Deus através de curas, milagres, diversas formas diferentes. Mais e mais pessoas começaram a juntar à volta. Começou a demonstrar o poder de Deus, mesmo multiplicando comida, pequenas porções de comida, ser multiplicado para alimentar milhares e milhares de pessoas. E pessoas de Israel começaram a admirar desse poder. E começaram a dizer, uau, este homem consegue fazer milagres. Imagina hoje em dia, se através do amor de Deus começasse a ver esse poder manifesto através da tua vida. Começasse a ver, olha, falta vinho num casamento, há só água. Deus abençoa esta água e começa a transformar em vinho. Imagina a euforia que ia ser à volta da tua pessoa ao começar a ver milagres acontecer através da tua vida. Imagina essa euforia. Isso começou a acontecer. Isso aconteceu com Jesus. E o que é engraçado é que as pessoas vinham de todas as aldeias, todas as povoações à procura de um milagre. Começaram a trazer as pessoas que estavam cheias de demónios para serem libertas. Começaram a trazer pessoas que estavam coxos, paralíticos, para serem curados. E cada pessoa era curada. Jesus, quando ministrava, cada pessoa era curada. E havia essa euforia ali à volta. E as pessoas vinham realmente para essa manifestação de poder. Quando ele começava a confrontar com um ensinamento um pouco mais duro, um pouco mais pesado, a multidão começou a dispersar. Então Jesus começou a ver, uau, esta multidão só está aqui para ver um milagre. E às vezes nós pensamos que eu vou à igreja, eu vou ter fé, eu vou desenvolver a minha fé em Deus porque eu quero um milagre. Eu quero a cura. Eu quero a libertação. Eu quero a provisão. E nós vamos atrás de Deus nessa busca. Porque nós desejamos ver o poder de Deus. E muitas vezes nós focamos nas histórias da Bíblia, especialmente as histórias de Jesus, e focamos nesse milagre da multiplicação, milagre da cura do paralítico, milagre da cura do cego. E até a nossa Bíblia muitas vezes está dividida por estas porções em que tem um título, diz, milagre do paralítico, milagre da multiplicação para alimentar os 5.000 pessoas. E há estes títulos. E a nossa mente está formatada para pensar no milagre. Mas Jesus, quando ele estava na terra, ele estava mais focado não somente em trazer um milagre para as pessoas, mas principalmente estava focado em ter seguidores. Isso era a sua prioridade máxima. Ele chegava ao pé de uns pescadores e olhava nos olhos deles e dizia, olha, segue-me. Eles largavam tudo, toda a sua profissão, todo o seu sustento e começaram a seguir Jesus. Com a expectativa de o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que há vida nas tuas palavras. Então eu vou seguir-te. Olhou para Levi, estava cobrador de impostos, estava na sua profissão, olhou nos olhos e disse, segue-me. E ele largava a sua profissão e começou a seguir Jesus.
Jesus estava com essa prioridade máxima, era de ter seguidores, aqueles discípulos. Um dia, quando Jesus estava com esta euforia à sua volta, de milagres acontecer, ter os seus 12 discípulos juntamente com ele, depois de ministrar durante algum tempo, em Marcos 4, versículo 35, nós vamos ler uma história de Jesus a dizer para os seus discípulos: segue-me, e vamos agora atravessar o mar de Galileia, que era um lago lá na parte norte de Israel, e vamos atravessar para uma outra povoação. Metade dos seus seguidores, ou um terço dos seus seguidores, eram pescadores, então sabiam como navegar naquele mar. Então era tranquilo entrar no barco e seguir Jesus. Porque eles estavam com aquela expectativa, aquela confiança que eles iam conseguir manobrar no mar Galileia para chegar a outra povoação, e também estavam com aquela expectativa de que Jesus ia fazer milagres na outra povoação. Ia acontecer qualquer coisa especial neste percurso. E diz assim, naquele dia, versículo 35 de Marcos, diz assim, Marcos 4, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo, e assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Então, imagina a cena, estava uma multidão enorme na costa, que tem estado a seguir Jesus, à procura desses milagres, dessa provisão, e Jesus diz: agora vamos para o outro lado do lago. Vamos para outra margem. Ele entra no barco, há uns outros barquinhos também, e levantou-se, versículo 37, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia da água. Agora, estes não são cruzeiros, estes não são aqueles fragatas grandes, navios modernos, que leva com uma onda e aquilo abana um pouco, mas não entra lá dentro. Estes são barcos pequenos. Barcos assim muito pequenos, em que vem uma onda, aquilo fica completamente cheio de água. Não somente fica água no barco, mas toda a gente que está dentro do barco fica completamente ensopado de água. Fica completamente... não é um cenário agradável. Eles não estão ali assim: oh, coitado, agora está a chover. Agora vem uma onda. Uma onda grande. Olha, cuidado. Não, isto é uma situação dramática. É uma situação que a água está a entrar por todos os lados, o barco está a começar a ficar cheio de água e eles começam a ficar assustados. Uma situação difícil. Vamos continuar a ver. Enchia de água, versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Então imagina, Jesus estava cansado de ministrar, e nós sabemos todos que Jesus é homem, é filho de Deus, mas também é homem. Então tinha as fraquezas da nossa humanidade, que nós ficamos cansados também. Graças a Deus pelo descanso. E Jesus estava cansado no barco, depois de ministrar aquela multidão enorme. E ele, com aquelas ondas, eu imagino Jesus assim a ser embalado, assim, tão bom. Ele adormece. Jesus adormeceu. A tempestade começa a ficar mais violenta. Os discípulos começam a ficar aflitos, começam a ver o barco encher de água. Não sei se Jesus estava na popa numa rede ou qualquer coisa, porque ele não ficou molhado com aquela água que estava enchendo o barco, porque ele estava a dormir. E os discípulos acordam Jesus e dizem: Jesus, tu não importas connosco. Tu não importas que nós vamos morrer. O que é que está a passar? Tu és tão amoroso por as outras pessoas e tu não estás a importar connosco? Nós estamos prestes a afogar e nós estamos aqui e tu estás a dormir. No meio do processo, antes de ter o milagre, por vezes o cenário não é muito agradável. Por vezes o cenário é bastante confuso. Caos.
às vezes saem coisas da nossa vida que até põem em causa o amor de Deus. Até põem em causa se Jesus nos ama. Até põem em causa o plano de Deus sobre a nossa vida. Porque aquela situação nós estamos entre a vida e a morte. Não sei se alguém já passou por uma situação, ou talvez hoje está a passar por uma situação bastante difícil, em que está à espera de um milagre, mas ainda não chegou. Em que está neste cenário, neste percurso da tua vida, em que estão à espera, mas ainda não aconteceu, e isto está a começar a ficar bastante complicado. Talvez até já houve pensamentos na tua mente duvidando do amor de Deus, duvidando que Deus realmente importa contigo. Isto estava a acontecer. Este cenário estava montado naquele barquinho no meio do mar de Galileia. Então, despertando Jesus, em versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Nós gostamos desta parte e muitas vezes nós focamos nesta parte como Jesus acalmou a tempestade. E quando nós ensinamos isso para as crianças, esta é a história de Jesus acalmar a tempestade. Mas muitas vezes nós esquecemos do que aconteceu antes. Nós esquecemos que antes de acalmar a tempestade havia caos. Antes do milagre havia desastre. Havia uma luta de fé. Havia uma batalha a ser travada. Havia homens a duvidar do seu mestre, de Jesus. Havia aquela batalha. E em nossa vida acontece a mesma coisa. Claro que Deus deseja que haja milagres na nossa vida. Deseja cura. É o desejo dele. Deus não gosta de doença. Deus não gosta de pobreza. Deus não gosta de aflição. Deus não gosta de opressão. Deus não gosta que nós passamos mal. Isso não é o plano de Deus. Ele não fica contente com isso. Mas o que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus está muito mais interessado no processo até chegar ao milagre do que propriamente o milagre. Nós muitas vezes focamos no milagre. Ficamos, Deus, eu preciso disto. Eu estou a afundar com estas contas. Eu não consigo mais. E Deus está à procura de... Será que a nossa fé vai manter firme? Será que nós vamos manter a nossa confiança em Jesus? No plano que Ele tem para a nossa vida? Será que vamos deixar coisas sair da nossa boca que são coisas duvidando do amor de Deus? Será que nós vamos começar a falar mal? Como é que é o processo? Jesus está mais interessado no teu processo até chegar ao milagre do que propriamente dar-te o milagre. Porque Ele sabe que naquele processo a nossa vida é transformada. O nosso caráter é transformado. Nós somos transformados no nosso entendimento. E há um poder muito grande quando nós somos transformados no nosso entendimento. Porque nós podemos depois trazer o reino de Deus a cada sítio onde nós estamos. Mas se nosso entendimento não for transformado, nós não vamos trazer o reino de Deus, vamos trazer o nosso entendimento. E Deus não quer isso. Por isso que muitas vezes neste processo até receber o milagre, há grande conflito com o nosso conforto. Há grande conflito com o nosso sentimento de segurança, nosso sentimento de valor. Sim, eu passei por momentos na minha vida de grande dificuldade. Muitas de vocês sabem a minha história. Pessoas que andam comigo há muito tempo sabem que eu passei vários momentos em que eu estava acamado durante 3 meses. Em que naqueles 3 meses eu não conseguia levantar sem dores na coluna, não conseguia andar sem dores na coluna, não conseguia agarrar nos meus filhos ao colo, não conseguia fazer nada sem dores. E a lição principal que eu recebi ao longo destes 3 meses não foi propriamente a lição se Deus pode ou não trazer a cura, se aquela dor vai ou não desaparecer, mas mais é onde é que está a minha fé. O que realmente eu acredito? Em Romanos fala acerca de fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
se nós queremos manter a nossa fé, a nossa confiança inabalável no Senhor, nós temos que enchermos da palavra de Deus. E ao longo deste percurso de 3 meses acamado, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que ser muito disciplinado no que é que eu consumava, o que é que eu consumia. Se eu consumia as notícias, os relatos dos médicos, se eu pesquisava os efeitos da doença, se eu ia ver como é que isso ia afetar a minha vida futura, ou se eu ia encher-me da palavra de Deus, fortalecendo a minha fé. Eu tinha uma disciplina de diariamente orar e ler a palavra. Quando eu via que havia versículos versículos como que Deus é a nossa cura, eu declarava isso sobre a minha vida. Deus, Tu és a minha cura. Eu não somente declarava naquela voz interior em que ninguém consegue ouvir, mas eu declarava de uma forma audível para que o meu próprio ouvido conseguia ouvir a minha voz a declarar isso. Eu tinha muito cuidado naquilo, que tipo de música, que tipo de programas é que eu via na televisão, que tipo de música que eu ouvia. Havia uma música que saiu numa altura, escrita por Hillsong, que era a música Healer, que é I believe that you are my healer. Eu creio que Tu és o meu curador, que tu és a minha cura. Nós depois, entretanto, cantávamos essa música aqui na igreja. E essa música eu colocava quase em loop, repetidamente ao longo do dia. Eu acredito que Tu és a minha cura. Eu acredito que Tu és a minha cura. Porque eu não queria ser como estes discípulos, que duvidava do amor de Deus, que duvidava do propósito de Jesus e começava a julgar: tu não acreditas, tu não amas, tu não preocupes comigo. Eu não queria que esse pensamento entrasse no meu coração, então eu tive que blindar a mim mesmo e dizer: não, eu acredito que Tu és a minha cura. Eu acredito. E esse processo de 3 meses foi um processo doloroso, mas foi um processo em que eu sei que o meu caráter ficou transformado. Porque eu sei que mesmo depois de passar por o processo de agora já não tenho a dor, eu não queria enfraquecer a minha fé. E aquela transformação que aconteceu naqueles 3 meses fez-me perceber que realmente Deus, Tu és a minha cura. Realmente Deus, Tu és bom. Realmente Tu és a pessoa que ama mais a minha vida, que preocupa mais com a minha vida. Quando eu comecei a ter essa revelação, mudou completamente a forma que eu via Deus, a confiança que eu andava. E essa é a transformação do processo em que nós vivemos. O processo de nossa vida. E na Bíblia fala tanto acerca disso. Há uma história em Êxodo, que é a história do povo de Israel a sair do Egito. Eles viram grandes milagres de parte de Deus, em que Deus assolou a terra de Egito com 10 pragas diferentes, devastou aquele superpoder, maior potência militar do momento. Ele devastou aquele país para libertar o povo de Israel. Quando o povo saiu de terra de Egito, caminhando para a terra de Canaã, eles chegam ao Mar Vermelho, um outro mar. E de repente, quando eles estão perante o Mar Vermelho, eles começam a ouvir as tropas de Egito que estavam a seguir, que estavam a perseguir a sua saída, estavam a perseguir as suas vidas. E em Êxodo 14, versículo 10, eles estão perante o mar, que eles não conseguem atravessar o mar. Atrás está um exército enorme a pressionar, a querer matar a sua vida. E eles começam, parece os discípulos de Jesus, que eles começam a duvidar do poder de Deus. Começam a querer matar Moisés, começam a querer voltar para o Egito, começam a querer desistir de tudo. Isto já não vale a pena, eu quero voltar para trás. E Deus fala através de Moisés em Êxodo 14, versículo 13. E esta é uma lição para nós hoje de como é que nós devemos enfrentar o processo. Como é que nós podemos estar no meio, em transição, entre milagres. Muitas vezes eu perguntava ao meu pai, o pai passou por grandes milagres na sua vida.
Grandes altos, grandes baixos, mas sempre com uma caminhada com o Senhor. E às vezes eu perguntava, pai, como é que tu estás? Talvez vocês sabem esta resposta. Quando ele não está muito bem, o que é que ele diz? Eu estou entre milagres. Quando ele não está muito bem, quando ele não se sente muito bem, ou não tem muita provisão financeira, e perguntares ao meu pai, como é que tu estás? Ele não vai dizer, eu não estou bem. Ele não vai dizer isso, porque ele sabe o poder da palavra, ele sabe o poder da confissão da nossa boca, ele sabe quem é o seu Deus. Então o que é que ele responde? Eu estou entre milagres. Que é a melhor resposta. E essa é a resposta em que nós confiamos em Deus. No meio do processo, nós estamos entre os dois processos. E Israel tinha saído de Egito, mas ainda não tinha entrado na terra prometida, e eles estavam entre o Egito e entre a terra prometida. Eles estavam entre os milagres. Tinham visto o milagre, mas ainda não tinham recebido o outro milagre. Então estavam no meio. E no meio havia grande dificuldade. Havia uma tempestade. Havia um problema que eles não conseguiam ultrapassar. E eles começam a duvidar de Deus, começam a duvidar de Moisés, começam a duvidar do percurso, de tudo que aconteceu, começam a duvidar de tudo. Começam a pôr tudo em cima da mesa. E Deus fala através de Moisés, em versículo 13. E esta é uma lição para nós, e eu quero que isto fique no nosso coração hoje. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Uau! Não temais, mas vê o livramento do Senhor. Vê o livramento do Senhor, sejam quietos. Este quieto não é a inércia, não é aquele, eu vou estar quieto somente no meu descanso. Este quieto é quase como aquela expectativa que uma mulher tem antes do nascimento de um filho. Ele tem uma expectativa de receber algo que tem estado à espera por tanto tempo. Aquela expectativa, que, como o salmista diz, esperai e vede que o Senhor é Deus. Aquela expectativa de ver o milagre de Deus. Deus está aqui a dizer, não temais, mas estai quietos e vede o livramento que hoje fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nós temos que tomar controle da nossa própria língua, dos nossos pensamentos. Quando nós estamos entre bênçãos, o inimigo tenta vir à nossa vida trazendo medo, dúvida do nosso propósito, medo que nós vamos morrer, que vamos perder tudo, mas Deus diz, não, aquieta-te, fica calado, vê que eu sou Deus, vê que eu consigo fazer, vê, eu vou agir, eu vou lutar a tua batalha, eu vou agir ao teu favor, e alinha o teu falar com o meu caráter. Ficar quietos na presença de Deus, é isso. Ficar confiantes sobre o seu amor, é isto. É nós dizemos, ok, Deus, eu estou a passar por o inferno. Eu estou a passar por uma dificuldade que eu nunca passei antes. Eu estou a passar por uma situação que eu não consigo enfrentar. Talvez é algo que tem estado a perdurar já há muito tempo e diz, Deus, eu estou cansado. Já há muito tempo que estou a lutar esta batalha. Deus diz, não temas. Isto não é a tua identidade. Isto não é quem te define. Tu não és um derrotado, não és um doente, não és uma pessoa em sofrimento. Não, tu és um filho de Deus. Receba esse amor e essa identidade. Deus ama-nos. Só porque nós estamos entre milagres não significa que Deus não nos ama. Não significa que nós estamos agora de castigo, no banco de castigo, só porque estamos numa dificuldade. A religião ensina-nos isso, que a doença é um castigo de Deus para com a nossa vida. Que a dificuldade é um castigo de Deus.
Mas imagina, se és pai aqui, imagina trazeres uma doença para o teu filho de forma a corrigi-lo. Tu ias fazer isso? Eu não ia fazer isso. E nós somos pais medianos. Imagina um bom pai, o pai perfeito. Ele não vai trazer uma doença sobre a tua vida só para ensinar-te uma lição. Ele não traz a doença não é dele. Deus não gosta de doença. Deus não gosta de sofrimento. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus veio, ou Jesus veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que nós tenhamos aquela abundância de vida. Alegria, paz, amor, esperança, fé, confiança. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então talvez hoje tu estás como às vezes eu estou. Que às vezes o meu pai está entre milagres. Entre situações. No meio de um problema. Mas nós sabemos que Deus não levou aqueles discípulos para cima da tempestade. Deus podia ter agarrado naquele barquinho e dizer, olha, vou agora transportar este barco que está no meio da tempestade para cima. Aí vou deslocar para outro sítio. Não. Deus queria que aqueles discípulos passassem para a confiança estar lá. Deus queria que o povo de Israel chegasse ao Mar Vermelho, sabendo que vai haver um conflito. Onde é que está a confiança daquele povo? O que é que Deus fez? Ele não transportou os israelitas por cima do mar, não deslocou o mar, ele abriu um caminho no meio do mar. No meio das situações, Deus quer que nós passamos pelo meio. Mas que a boa notícia é que Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos deixa. Mesmo se nós estamos a passar por dificuldades, mesmo se nós estamos perante uma situação e dizer, não sei como é que eu vou enfrentar, talvez Deus vai abrir aquele mar e vai dizer, ok, eu ainda tenho medo, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu não vou sofrer no meio disto. Tem muralhas de água toda à minha volta. Situações em que se isto desaba, eu vou morrer. Mas eu sei que Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está contigo. Tu podes estar entre milagres, mas Deus está contigo. Tu podes estar a passar por dificuldades, podes estar com situações em que tu não sabes o que é que vai acontecer no amanhã, mas Deus está contigo. Fortalece a tua fé hoje na palavra, no caráter de Deus, que Deus é um bom Pai. Ele quer sempre o teu melhor. Ele quer sempre abençoar-te. Ele quer sempre que haja a manifestação do seu poder. Muitas vezes, quando nós seguimos Jesus, é com aquela intenção da multidão. Seguir Jesus para receber um milagre, um pãozinho, uma cura, um abrir de olhos, qualquer situação em que nós estamos a sofrer. E Deus não condena isso. Ele não diz, olha, eu não gosto disso. Não. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. São as palavras de Jesus. Ele aceita-nos como nós estamos. Mas Ele quer que nós começamos a segui-lo. Andamos com Ele. Para que mesmo quando chegue aqueles momentos em que nós estamos perante um mar ou perante uma tempestade, nós podemos dizer, não, Deus está comigo. Eu não vou temer. Eu não vou temer porque Deus está comigo. Amém? Vamos ficar em pé. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele encoraja a igreja de Tessalónica a dizer que em tudo dá graças. Em tudo dá graças. No meio dos milagres, entre os milagres, dá graças. Não está aqui a dizer, quando receberes o teu milagre, agradeça ao Senhor. Dizer, em tudo dá graças. Eu não sei a situação em que tu estás a passar hoje. Não sei a tua realidade. Não sei se estás numa situação em que estás
em desespero, precisas do milagre de Deus. Não sei como é que tu estás hoje. Qual é a tua situação financeira, física, emocional, relacional? Como é que está a tua vida? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está contigo. Eu sei que Deus não te vai deixar, não te vai abandonar. E que tu podes em tudo dar graças. Consegues fazer isso? Talvez estás entre milagres, mas levanta as tuas mãos e diz: Deus, eu dou-te graças. Eu te agradeço, Deus, porque tu és bom. Eu ainda não vi a cura, ainda não vi a provisão, ainda não vi a resolução deste problema, mas eu sei que tu és bom. Então eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela tua vontade que é perfeita. Eu agradeço, Senhor, porque tu és bom em cada momento. Agradeça a Deus. Diz: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque tu estás comigo. No meio da tempestade. Jesus, tu estás comigo. Tu estás no meu barco. Tu estás neste processo. Obrigado, Jesus. Começa a agradecer a Jesus hoje. Diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu estás comigo. Não deixaste, não abandonaste-me. O teu plano é perfeito. E eu confio em ti. Eu confio em ti. Aleluia, Senhor. Aleluia.